Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos alunos, aos nossos professores e a todos que estão participando da nossa quinta live promovida nesta semana. Hoje, a live tem como temática usando as mídias sociais com cautela. Neste momento que estamos passando, todos têm usado as redes sociais, utilizado a internet, plataformas digitais com muito mais vezes do que anteriormente. E ficamos expostos a essa tecnologia por mais tempo no nosso dia a dia, visto que não temos as atividades presenciais em nossa escola e ficamos nessa rede fazendo as atividades. Com isso, também sabemos que há riscos em tudo isso que estamos vivendo. Por isso, a palestra de hoje tem como objetivo promover a reflexão quanto ao uso indiscriminado ou abusivo nas mídias sociais, conhecer esses riscos e cuidar com a sua exposição. Quem vai conversar com a gente hoje é a Aline Perazzoli Burato. Ela é uma pessoa muito dinâmica, foi ela que gravou o nosso vídeo da Emília, que foi postado nas nossas redes sociais, e ela também, hoje, ela é formada, né? Ela é mestre em educação, trabalha na nona coordenadoria regional, que vocês a maioria conhecem por GERED, e ela é coordenadora do NEPRE, e vai trazer essa temática para vocês, que eu tenho certeza que vocês receberão muitas dicas de como se cuidar e como evitar determinadas situações. Que todos nós tenhamos uma boa palestra. Vocês podem deixar seu comentário no chat do nosso Facebook e as dúvidas também que nós faremos ao final da palestra dela. Aline, seja bem-vinda. Você já é de casa, né? Você já é da nossa escola e faça, né, que a tarde seja muito proveitosa para todos nós que temos certezas que aprenderemos muito contigo. Obrigada, Vanessa. Então, boa tarde, pessoal que está acompanhando, alunos, familiares, professores, equipe, né, da Escola Governador Lacerda. Quero agradecer o convite por esse momento, né? É uma semana intensa de lives e, com certeza, é um momento em que as escolas estão se reinventando, estão procurando ideias novas para atingir vocês, queridos alunos. A gente sabe que é um momento difícil para todos, não pensem que para nós também está sendo fácil. Então, eles também precisam desse reconhecimento de vocês, de que tudo está sendo pensado para atingir vocês, né? Atividades diferenciadas, temas diferenciados que com certeza vocês farão uso, né? Então, hoje eu vou falar sobre essa questão da internet, esse uso da internet, né, com um pouquinho mais de cautela, que a gente percebe, como a Diri falou, né? Estamos muito mais conectados. Uma das exigências, né, da escola era, né, ter o e-mail, utilizar o Classroom e tudo mais, mas nós temos aí uma enxurrada de lives, uma enxurrada de informações que a gente está acompanhando, né? Então, como utilizar esse nosso tempo via internet, esse nosso tempo online? Então, é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês agora. O NEPRE, como a Vanessa falou, é um núcleo que existe em todas as escolas e na regional também, e a gente trabalha com a prevenção à violência. E a violência, ela ocorre de mais diversas formas, né? Ela ocorre na forma física, mas ela também ocorre na forma online e virtual, que é o cyberbullying que nós conhecemos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta e o que a gente escreve, porque sempre alguém está olhando e, né, cuidar se não é ofensivo, tá? Então, vou projetar aqui o material para vocês acompanharem. Então, é um material que, assim, a gente já vem utilizando há vários tempos, assim, no nosso trabalho. Uma janela, acho que é uma janela, né? O Jeff me explicou antes, deixa eu ver se deu certo. Só um minuto. Apareceu, só um minutinho.
Estava aberto até agora, né? Viu? A gente testa, chega na hora. Ai, ai. Vamos lá, então. Apareceu, Vanessa? Sim, estamos visualizando ali. Que bom. Obrigada, então. Gente, faz parte, né? E a gente, como a gente faz ao vivo, né? Acontece as coisas ao vivo. Então, vamos lá. Então, esse material, a escola, né, optou por utilizar o tema usando as mídias sociais com cautela. Então, já utilizei esse mesmo material com já a terceira escola, e sempre a gente procura levar essa orientação às famílias, aos alunos, né? Porque o nosso papel enquanto escola é conhecimento e informação. Então, o perigo muitas vezes está online, certo? Então, esse é um material que foi elaborado pelo Ricardo e por mim. Então, material que, primeiramente, ele fez para trabalhar com os nossos jovens multiplicadores nas nossas capacitações, e ele traz bastante informações da área jurídica, né? Porque ele é da área jurídica. E mais algumas outras informações bem interessantes que, com certeza, a gente se identifica. Qual a diferença, então, entre redes sociais e mídias sociais? São termos que eles diferem um pouquinho, tá? Então, a rede social é um local onde as pessoas estão conectadas em grupos, né? Comunidades, listas do Twitter, os fóruns, salas de bate-papo, né? Onde nós procuramos informações, trocamos ideia, até mesmo namorar, né? Então, isso se chama rede social. E a escola também é um tipo de rede social. Mídia social já é a plataforma que a gente utiliza, né? Então, o Face, o WhatsApp, o Instagram, entre outros, então são as plataformas. Então, resumindo, rede social é o relacionamento de pessoas através de um grupo de amigos, e as mídias são as plataformas que a gente utiliza. E as mídias sociais são inúmeras, né? Nós temos aí uma infinidade de plataformas, né? As transmissões ao vivo, os mundos virtuais, jogos sociais, online, publicações, enfim. Nós estamos, assim, recheados, né, de anunciantes e tal. Então, a gente, todo dia, é bombardeado com tudo isso, né? Então, a gente tem que saber também selecionar muito bem. E por que será que essas mídias estão crescendo tanto, né? Existem algumas molas propulsoras que a gente chama, né? Primeiro, necessidade, afeto e atenção, né? Ai, tô naquele dia meio carente, meio cabisbaixo, meio desanimado. É só postar uma foto nova, né? Eu acabei de mudar a minha do perfil do Face também, que as pessoas já colocam, né? Ai, está linda, ai, maravilhosa, ai, né? Então, aquele afeto, aquela atenção que a gente tanto gostaria, ela acaba vindo por meio das mídias sociais, né? Então, a gente acaba compartilhando afinidades e tendências, e as pessoas acabam se conectando, né? Então, eu tenho afinidade, por exemplo, com um determinado esporte, as pessoas acabam também compartilhando daquilo, mandando convite, né? E tendências que a pessoa segue, né? Curiosidade sobre a vida alheia, imagina, né? A gente não tem disso, né? Ah, eu vou pesquisar lá o que a pessoa colocou no story. Nossa, fulano foi em tal lugar. Então, é normal do ser humano, né? A gente é curioso mesmo, né? A gente quer saber o que está acontecendo com os outros. Crescente busca pela fama, então, infelizmente, às vezes tem pessoas que ficam famosas de uma forma não tão legal, né? Então, isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E alguns ficam famosos sem querer, né? Acaba numa brincadeira gravando um vídeo, alguém posta e aquilo, nossa, tem milhões, né, de curtidas, de compartilhamentos, enfim. Foco no mundo das ideias. Então, nas mídias, a gente tem muitas ideias, muito compartilhamento, e agora mais ainda, né? É muita informação, muita fake news que a gente tem que saber filtrar, né? A gente tem que saber selecionar o que a gente compartilha com as pessoas, né? Grupos de família, grupos de escola, enfim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? E o avanço tecnológico. Então, esse avanço tecnológico ele vai trazendo cada vez mais plataformas, né, com inovações. Então, isso vai crescendo, né? Os pais de vocês, né? Se algum pai, alguma mãe está assistindo, provavelmente são da minha época que nós ainda utilizávamos Orkut, né? Hoje, falar para vocês, vocês nem sabem o que é isso. Mas o Orkut era o nosso Facebook, o nosso Instagram antigamente. Então, tudo foi avançando. O Facebook
trouxe mais informações, a gente conseguiu utilizar mais ferramentas que o Orkut não proporcionava, né? Aí veio o Instagram e assim sucessivamente, né? Que vocês até conhecem mais do que eu tantas ferramentas tecnológicas, né? Então, uma das mais utilizadas é o Facebook, né? Ele trouxe esse casamento entre imagens e informações, facilidade de uso, né? Então, o que sustenta essa rede é a propaganda e o compartilhamento. Então, observem, tá? Não é por acaso que se a gente for lá no Google e digitar, procura o tênis tal, 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 vai aparecer, né? Milhões lá de sites. Mas lá no Facebook, também do lado direito, vai aparecer, né, uma rede de anunciantes falando daquele tênis. Então, não é por acaso, é uma rede... Hoje a internet, ela está global, né? Ela está muito conectada. Cada clique, então, num daqueles links, dá ao proprietário da rede alguns centavos de dólares. Então, assim, cada clique, cada like que a gente, né, dá, vai proporcionando lucro para alguém, né? Então, algumas conclusões dessa primeira parte, né? Hoje é um fenômeno, né? As mídias sociais, a internet não pode ser ignorado, né? Você não pode dizer que hoje a gente vive sem internet, né? Por quê? A interação é muito grande, principalmente nesse período, nós estamos muito mais, né, nos conectando através de chamadas de vídeo, chamadas de voz, enfim, porque o próprio período está, né, pedindo que isso seja feito, né, que a gente evite o contato físico. E a amplitude, né, a gente consegue conversar com pessoas a muitos, muitos quilômetros de distância, né? O alvo dessas redes sociais, então, é o lucro, né? Como eu falei já anteriormente, bilhões de pessoas estão conectadas nesse momento em algum ponto do planeta, então, alguns estão aqui conectados conosco, alguns estão em outras atividades, mas a maioria acaba utilizando a internet, né? Existem muitas possibilidades, né? Seja na questão profissional, pessoal, espiritual. Então, hoje nós temos também, né, a questão espiritual, muitos passes, né, de muitas comunidades religiosas por meio da internet, né? Questão de trabalho, questão de formação. Hoje nós temos muitos cursos online, né? E a formação nossa pessoal também, né? Tem muito tutorial. Então, hoje em dia, o que a gente precisa... Outro dia até foi engraçado, a gente estava comentando no nosso grupo de trabalho sobre os cadernos de receita, né? Hoje em dia não precisa mais, porque o que você quer, você clica ali, né? Então, assim, são coisas que acabam... a gente acaba não utilizando mais, né? Porque tem essa forma mais fácil. E agora, uma perguntinha para vocês. Vocês acham que as mídias sociais são uma bênção ou uma maldição? Esse vídeo eu vou disponibilizar para a escola, que assim, quando a gente está online, ele não roda muito bem. Então, não quero passar uma coisa travando, né? Que não é muito legal. Então, é um vídeo bem interessante sobre o casamento com a Tata Werneck, vocês conhecem, né? Ela é uma grande humorista. E, assim, demonstrando essa situação. Eu estou em casamento, gente, assim, é um fato importantíssimo da vida da pessoa. E a pessoa tá ali com o celular direto, né? Fazendo selfie com o padre, com os convidados. Então, assim, cuidando quantas pessoas curtiram. Então, tem momentos e momentos, né? Então, muitas vezes te deixa de aproveitar o físico aqui e agora para estar conectado, né? Alguns perigos, então, que a gente tem que ter no momento em que a gente posta alguma coisa. Exposição de informações indesejáveis. Então, assim, alguma coisa que você comprou ou ganhou, não precisa colocar quanto custou, aonde está guardada, né? Porque pessoas mal intencionadas estão também acompanhando as redes sociais, as mídias sociais, né? Que mais? Valores, né? Salários, pagamentos, compra e venda de bens. A gente está muito numa fase assim de clonar números de telefones, contas bancárias. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A rotina de casa, a gente não precisa expor que hora a gente chega, que hora a gente sai, se viajou, se está de férias, né? Porque aquilo que eu falei anteriormente, sempre tem alguém mal intencionado à espreita, né? Os meus passarinhos acordaram, gente. Eu tenho até fundo musical. Evitar também expor telefone residencial ou e-mail, né? Para que as pessoas não utilizem. Compartilhar dados pessoais também, números de documentos, cartões, endereço. Fotos da residência de familiares, né?
Porque nessas fotos, às vezes, sem querer, a gente acaba mostrando muita coisa nos fundos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado do ângulo que a gente vai fazer aquela foto, né? Exposição indesejável da intimidade. Então, o artista americano, esse Andy, né? Ele disse que um dia todo mundo teria 15 minutos de fama. Só que ele não imaginou como que as pessoas fariam para ter esse tempo. Aquilo que eu falei no início. Às vezes as pessoas, sem querer, caem na rede, né? Um vídeo, uma foto, enfim, e ficam famosos, né? Às vezes são coisas legais, né? São vídeos legais de uma brincadeira entre amigos, mas às vezes é uma coisa assim perigosa, vexatória, até mesmo pornográfica. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente expõe, né? Às vezes uma brincadeira entre amigos cai na internet e aquilo, depois que caiu, vocês sabem que não volta mais, né? Então, situações vexatórias de outras pessoas ou nós, a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem pessoas nesse momento com vergonha de saírem às ruas por conta da exposição indevida. Então, ter muito cuidado com isso, aquilo que eu falei antes do cyberbullying. Quando a gente vai postar alguma coisa, a gente tem que sempre ter autorização, né, da pessoa. No início do ano, quando é feita a matrícula, a escola sempre solicita, né, que os responsáveis assinem um termo, né, de uso de imagem e tal. Porque a escola tem o Facebook, né, tem a sua página que acaba postando imagens de atividades, então isso também cai na internet, então tem que ter esse cuidado, tá? Aqui, então, nós temos também algumas imagens, né, que acabou caindo na rede, então as moças ali num vestuário, né, de uma loja de roupas, provando e postando, né? Questão do Photoshop, né? Então, assim, eu não fico musculoso somente de um lado do corpo. Então, ter muito cuidado com essas coisas, né? Porque as pessoas notam. Então, às vezes eu quero ostentar algo que eu não sou, mas, né? E acaba até fazendo mal feito. Então, tem que ter alguns cuidados, né? Uma imagem dessa, né, gente, acho que não precisa, né? Esses também ficaram famosos, né? Com a música lá Para Nossa Alegria. Foi também um momento de uma gravação que acabou virando meme, acabou virando brincadeira, né? Como eu falei, cuidado com o fundo, né? O que a gente acaba fotografando e mostra um pouco demais da nossa casa, né? Então, pelo menos, se a gente vai tirar foto, que seja de um local mais bonitinho, né? Muitas vezes o que a gente sente, então, nas redes sociais, vergonha alheia. A gente fica imaginando como que a pessoa se preza aquilo, né? E agora que a gente acompanha muito mais, né, gente, é TikTok, é muita coisa, é meme, né? Então, assim, a gente acaba acompanhando isso e a gente vê certas coisas que dá vergonha, né? Então, que a gente deve ter cuidado também na rede, né? Não expor desejos, carências, necessidades, preferências pessoais, né? Porque, assim, por mais que eu queira, assim, expor, né, como eu estou sentindo, talvez na internet não é o melhor lugar, né? A gente tem a família para a gente conversar sobre as carências, necessidades, a gente tem o grupo de amigos, né? Então, assim, mais reservado, uma pessoa que eu tenho mais, assim, afinidade, que me entende, né? Um tio, uma tia, um padrinho, uma madrinha, enfim. Mas pessoas que saibam, né? Entender o que a gente está sentindo. Porque senão a gente pode acabar sofrendo, né? Retaliações, recebendo mensagens, às vezes, que não são muito legais, né? Não expõe imagens de suas viagens, né? Principalmente em roupa íntima. Então, mais para frente, eu vou mostrar de um fato que aconteceu com uma moça, uma blogueira, sobre essa questão de estar de roupa íntima e cair em sites, né, de pornografia. Não expor as pessoas com as quais você convive e interage. Então, assim, nem sempre a pessoa quer estar tão exposta. Cada pessoa tem uma forma de ver, né, a exposição nas mídias. Então, tomar esse cuidado sempre, né? Não compartilhar apelidos e fotomontagens, né? Então, assim, compartilhei lá uma foto e dei um apelido para a pessoa. Então, isso não é legal para quem passa por isso, né? Evita comentários jocosos sobre defeitos físicos, né? Então, assim, falando mal da pessoa para ela apresentar um certo defeito, né? Existem redes, comunidades que acabam promovendo o racismo, a questão do preconceito ao imigrante, ao negro, enfim. Então, tomar certos cuidados, porque o ser humano é único e cada pessoa é do jeito que ela é, né? Então a gente tem que tomar certos cuidados. Não fazer comentários sobre relacionamento, né? De repente está num relacionamento sério, de repente não está mais. Então, relacionamento é algo para ser vivido,
de uma forma saudável, né, entre as pessoas, e não ser jogado assim na internet como algo tão banal, né, que não é. Mau uso do tempo, então, outro perigo da internet, né? Então, a gente falava tanto que os dias estão corridos, eu não tenho tempo para mais nada, né? Mas qual é o uso que eu estou fazendo desse tempo, né? O brasileiro, então, é um dos povos do mundo que mais tempo passa nas redes sociais, né? Então, isso são dados de uma pesquisa, né? E o que eu estou fazendo nas redes sociais? Olhei meu Face, fui para o Instagram, fui para o WhatsApp e aquilo não para, né? Então, a gente tem que ter cuidado com que uso estou fazendo desse tempo. Aí a alegação, né? Falta tempo para estudo, para leitura, prática de exercícios físicos. Hoje de manhã, na live de hoje de manhã, foi falado muito sobre isso, né? Eram os itens que o professor Ederson colocou. Quanto eu estou reservando para o meu estudo? Quanto tempo eu estou reservando para a leitura? E assim, gente, tudo tem que ser dosado. Uma palavra que ele colocou também hoje, limite, né? Meu Deus, não preciso sentar e ler aquele livro de tantas páginas. O meu pai, né? Hoje eu vou estudar, Aline? vou me programar, porque eu tenho que. Nossa, que a gente. Pode falar. É que estava cortando um pouquinho o teu som. Se você puder repetir, voltar um pouquinho ali. Quando você falou ali do leitura do livro, em muito tempo, ele começou a cortar um pouquinho. Tá. Então, nesse segundo aqui, neste, né? Era nesse que eu estava? Isso, Aline, esse mesmo. Isso, tá bom. Então, eu estava retomando agora essa questão, eu estava falando sobre a questão da nossa organização do tempo, né? Eu preciso fazer as atividades escolares, nós estamos todos ainda com essa ligação com a escola, ninguém está de férias, né? Acho que isso já a gente está falando há tanto tempo, porque a gente vê a falta de devolutiva de algumas atividades. Então, assim, tempo, todos estão tendo, né? Só que eu preciso organizar meu tempo para estudar, para leitura, né? Preciso ler, vou ler um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, vou fazer a leitura, praticar exercício físico também, né? Não é porque as quadras, as academias, os parques estão fechados que eu não posso praticar uma atividade, né? Tem muitos vídeos, como eu comentei antes, do YouTube, com coreografias, com atividades, tem o tapete do movimento, tem muita atividade legal. E eu sei que os próprios professores de educação física também encaminham atividades de exercícios, né? Então, é importante sim a gente praticar, né? O nosso corpo tem que estar sempre saudável. Então, essa é uma alegação que não sou eu que estou falando, tá, gente? Isso são pesquisas, que os jovens dizem que não querem estudar ou praticar atividade física porque falta tempo. Então, aquilo que eu falei antes, a organização do nosso dia. Quanto tempo eu estou dedicando para cada coisa, né? Falta tempo para leitura saudável e diversão não virtual. Gente, agora uma coisa muito importante eu vou falar para vocês, tá? Prestem atenção. Existe vida fora da internet. Sim, talvez seja uma novidade, mas assim, gente, existem tantas coisas que pode fazer, né? Que não seja utilizando o celular. Existe, então a gente precisa, sim, rever, às vezes, uma leitura diferente, um jogo diferente, né? As próprias atividades da escola demandam tempo, então, assim, a gente tem que, sim, procurar atividades fora, né? Uma coisa, gente, que acontece muito, né? Exaltação da burrice. Colocações contrárias à norma culta da língua são expressões da hora. Então, assim, existem momentos e momentos que eu vou usar gíria, que eu vou usar a palavra abreviada. Então, nós usamos, eu também uso. Quando eu vou mandar uma mensagem, eu não fico escrevendo você, VC. É uma linguagem da internet, né? Só que, assim, você tem que tomar cuidado com o que a gente posta no público, né? Porque senão acontece como esse Leonardo, que ele escreveu lá horrível, né? Só faltou tirar o H. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente escreve. Claro, ninguém é a pessoa assim que detém toda a língua portuguesa, mas
todas as pessoas estão acompanhando o que eu escrevo, o que eu posto, então vamos ter esse cuidado. E hoje, gente, eu não preciso pegar o dicionário e procurar. Google, como que escreve horrível? É fácil, né? Então não tem desculpa para escrever errado, né? Então um outro cara aí escreveu, né? Olá, gata, estava surfando no site do Orkut e no alto das ondas encontrei você. Gostaria de ser seu amigo, né? Então algumas palavrinhas também um pouquinho erradas, né? Errar é humano. Então aqui são só alguns lembretes para a gente estar pensando. Esse é um professor Pasquale, participava, se não me engano, do Soletrando, né? E ele dizia, então, português bem escrevido é português bem dizido. Claro, gente, é uma sátira, né? Então, assim, para dizer que quando a gente escreve bem, a gente fala bem. Então, por isso que é importante a leitura, a escrita, né? Com mais leitura, eu vou ampliar meu vocabulário, eu vou conseguir ter mais palavras no meu repertório para conseguir falar bem, né? O tamanho do meu shorts não é o tamanho do meu cérebro, né? Então, o cérebro da moça não deve ser muito grande, né? Lembrem, gente, então grandes empregadores estão vasculhando a rede em busca de talentos, né? E eles não vão dar vaga em função dos erros de português. Uma coisa bem importante na escola, né? Ah, mas eu tenho que escrever certo para a prof de língua portuguesa. Não. Todos os professores, eles exigem que a gente escreva corretamente, que a gente tenha, né, uma caligrafia bonita, pelo menos compreensível, né? Não precisa ser tão bonita, né? Tem um ditado que diz que o uso do cachimbo entorta a boca. Então, quer dizer, de tanto escrever errado, a gente acaba acostumando, né? Evitar gírias e abreviações, aquilo que eu falei antes. Existem momentos que posso usar meu grupo de amigos, né? Vou usar gírias. Agora, tem pessoas que não compreenderão o que é aquela gíria, e tem locais, eu vou apresentar um trabalho, por exemplo, vou participar de um evento. Eu preciso falar de uma forma mais correta, né? Então, assim, tem local e local que a gente tem que utilizar. Existe, então, uma netiqueta. O que é uma netiqueta? É uma etiqueta da internet, né? E uma das regras é não escrever em maiúsculo, né? Porque dá-se a entender que você está gritando, né? E tem até sites que não publicam comentários em letras maiúsculas, né? Então, evita estimular e curtir erros festejando a burrice. Se eu vi que alguém postou, a gente pode, né, educadamente, mandar lá no Messenger, mandar no privado, dizer, olha, eu acho que você esqueceu uma letrinha, né? Também não expor a pessoa, porque a pessoa, às vezes, sem querer, ou às vezes pediu para alguém fazer, acaba, né, falhando alguma coisa. A gente não é perfeito de forma alguma, mas sempre é legal. O que a gente usa, assim, é uma prática nossa. A gente, antes de mandar os documentos, por exemplo, para as escolas, alguém lê. Então, uma pessoa escreve, a outra lê e diz, olha, aqui não ficou muito entendível. Então, é legal vocês fazerem isso, trocar entre vocês, ó, lê para mim, você entendeu? Como que ficou? Tá legal? Tem algum erro? Né? Então, é interessante outra pessoa ler o que a gente escreveu. Esse aqui é um meme, né? Sabe de nada, inocente. Um outro perigo, então, que está aí nas mídias é a questão da pornografia virtual, né? Então, hoje, a um clique, você tem milhões de imagens, né, que não são muito adequadas, né? Então, esse compartilhamento de mensagens e fotos entre amigos é um rastilho de pólvora. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, gente? Nós tivemos já casos, como a gente trabalha com 21 escolas, né, de 7 municípios aqui da região, nós já tivemos casos de que o menino e a menina terminaram o namoro e a menina, né, no intuito de que, se eu mandasse uma foto de uma parte íntima minha para ele voltaria comigo. O que aconteceu? Essa foto foi, né, gente? Então, assim, ó, tem que ter muito cuidado, porque o namorado de hoje pode ser o ex de amanhã. E aquela foto que era nossa, que era uma intimidade, ela pode ir para um amigo, que vai para um grupo, que vai. Isso não é legal, né, gente? Nossa questão do nosso corpo, tem que ter muito cuidado. Não precisa tirar foto. É aquilo que eu coloquei antes do relacionamento. Relacionamento é vivido. Ele não é exposto nas mídias sociais. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque vocês sabem que não volta mais, né? A foto, a mensagem, enfim. Então, elas se tornaram, as redes sociais, também muitas armadilhas, né? Uma armadilha para alguns relacionamentos, né? Porque desconfiança, sabe? Que está conversando com quem, mensaginha secreta. Então, a gente tem que ter muitos cuidados, né? Com esse tipo de atitude, né?
Podemos sim, gente, assim, educadamente, declinar de um convite para um diálogo mais íntimo, né? Ou dependendo do teor da mensagem também, às vezes a gente tem que ser meio mal educado. Mas assim, cuidar, porque a pornografia virtual existe. Talvez atrás de uma tela, que nem agora vocês estão me vendo. Mas muitas vezes a gente troca mensagem e a pessoa diz ser uma pessoa e não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Começa aquele papinho mole e tal, e quando a gente vê, né? Então, adolescentes, cuidado, porque quando vocês receberem alguma mensagem assim mais íntima, isso também é considerado assédio, tá? Devemos ter cuidado porque o anonimato não deve instigar nossa humana e vã essência. Então, assim, não é porque eu estou atrás de uma tela que é aquilo que eu falei, eu posso criar simplesmente um perfil lá no Face, postar o que eu quiser, certo? Não, a gente tem que tomar muito cuidado. O lugar em que temos que praticar é quando ninguém está observando, aquilo que eu falei, né, dos relacionamentos. E agora, uma imagem para vocês pensarem. Vocês já se imaginaram sem internet? É difícil, né? Então, hoje, a gente dizer, não usa a internet, não existe mais isso. Ela está aí, ela nos traz muitos benefícios, com certeza, né? Mas nós temos que saber fazer o uso saudável dela, né? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse direito digital. Existe um site, então, o SaferNet, ele traz alguns vídeos também, vocês podem pesquisar lá, sobre criança mais segura na internet. Então, como que a gente pode auxiliar para que crianças e adolescentes não sejam pegos, né, de uma forma, falando assim, num palavreado mais fácil, mas assim, que sejam instigados na internet a alguma situação mais complicada, né? Precisamos sempre, antes que a gente utiliza alguma coisa, um jogo, tem que conhecer as regras. Lá nos termos de uso do Facebook, está escrito que você não deve usar o Facebook se for menor de 13 anos. Claro que tem muitos que têm, né, com essa idade menor. Cuidado, então, com a reputação digital. Então, a pessoa está lá se confessando e o padre já sabe tudo, porque a pessoa colocou tudo no Facebook. Claro, né, gente, que é uma sátira, né, falando de que muitas pessoas, às vezes, acabam postando um pouco demais nas redes. Cuidado, né, gente, que a reputação pode ser aniquilada com clique. Então, às vezes, eu queria anexar aquele arquivo, anexei uma foto diferente. Então, aqui é um fato que aconteceu, né? Um policial foi demitido, pois publicou uma foto íntima. Então, ele disse que ele apertou o botão errado, né? E acabou viralizando. Então, cuidado, isso pode custar uma carreira inteira. Que imagem geramos de nós quando a gente escreve? Tô hiper ansiosa. Sei lá como escreve. Para histeria de amanhecer, parte 1. Calma, só estou dizendo que talvez você esteja com lubriga. Sei lá como se escreve. Então, poxa, a pessoa nem sabe como escreve, procura, né? Antes de postar. Todos estão de olho. Então, aqui é uma conversa de duas alunas, mas a prof viu, né? Então, minha professora não percebeu que copiei o trabalho da Júlia. Daí a professora, né? Realmente não vi, mas obrigada por avisar. Acaba de anular a sua nota. Desculpa, eu estava brincando, copiei, não, juro. Eu falei brincando, a Júlia que estava olhando o meu, a prof, né? Vamos conversar pessoalmente, pois além de copiar o trabalho da colega, quero colocar a culpa nela. Então, cuidado, gente. Cuidado, cuidado, porque às vezes a gente está falando, já fez uma coisa errada também, né? Copiar o trabalho da colega, e ainda estava em modo público, então a gente tem que ter certos cuidados. Esse aqui foi o que eu comentei lá antes sobre as fotos, né, de roupa íntima. Então, essa blogueira, ela encontrou uma foto dela de biquíni em um site de pornografia, né? Então, quando ela colocou lá o nome dela no Google, apareceu aquela página, né, de pornografia. Então, como se ela fosse uma das prostitutas, né, que estariam disponíveis. E não era a realidade, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o uso de fotos de pessoas, né? O uso devido de imagens, já falei um pouco lá no começo, né? Sobre o termo, que também é sobre o site. No Código Penal, então, nós temos alguns artigos e o tipo de crime, né? Então, lá, a calúnia é artigo 138, a difamação é 139 e a injúria 140. Então, cada um deles tem uma pena. Evite comentar sua rotina, horários, trajeto, locais, informações financeiras, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado. É aquilo que eu falei. Tem sempre alguém à espreita.
Ó, a única parte ruim de ser filha única é que se você passa mal em casa de tarde, tipo hoje, não tem ninguém para te ajudar. Prato cheio, né? Menina tá sozinha em casa, né? Se a pessoa sabe, conhece a rotina dela, então tem que ter alguns cuidados, né, gente? Não sabe que sou lerda nesse quesito? Um dia eu melhoro. Tô indo viajar na sexta e chego dia 20. Então, provavelmente, se a pessoa mora sozinha, a casa está sozinha, né? Tô indo para a escola, me chame no WhatsApp SMS. Então, cuidado, né, ao expor as rotinas. Então, nós só mudamos as nossas armas de cometer crime, né? Então, antes nós tínhamos as armas que machucavam, né, tiravam sangue, ou enfim, né? E hoje nós temos as armas virtuais, né? E as testemunhas são quem? São as máquinas, né? Elas é que acabam acompanhando tudo isso, né? Aqui tem algumas infrações, né? Eu não vou ler todas, é só algumas informações para vocês, né? Que mais acontecem na vida dos usuários. Então, tem a conduta, o crime, a legislação e a pena, né? Então, por exemplo, publicar foto em rede de relacionamentos contendo gestos ou imagens obscenas. Então, é um ato obsceno, sim. Tem o artigo e tem a penalização, tá? Ó, falar em um chat, blog ou comunidade que alguém deve se matar ou sugerir como fazê-lo, né? Enviar e-mail, né, dizendo que vai matar a pessoa ou causar-lhe algum mal, é uma ameaça. Então tem que ter alguns cuidados, né? Aqui foram 2 casos que aconteceram, né, de 2 atletas de atletismo e futebol, e eles foram expulsos das Olimpíadas de Londres. Por quê? Eles tuitaram mensagens de conteúdo racista e discriminatório, né? Então, essa atleta da Grécia de atletismo, ela postou: com tantos africanos na Grécia, pelo menos os mosquitos do Nilo Ocidental comerão comida caseira. E esse atleta da Suíça, né, do futebol: destrocei todos os coreanos, vão para o inferno, bando de atrasados mentais. Então, assim, gente, são conteúdos racistas, discriminatórios, que a gente tem que ter cuidado, né? Porque é aquilo que eu falei já no comecinho, respeito. Cada pessoa é de uma forma, cada pessoa pensa de uma forma, cada pessoa se veste, pinta o cabelo, corta o cabelo, enfim. E isso nós temos que respeitar a pessoa como ela é. Responsabilidade civil, então, dos pais sobre seus filhos, né? Aqui no artigo 1630 fala que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores, né? Então, assim, é a família que responde pelo menor e eles também devem, né, fazer as suas obrigações também, né? Então, o caso Carolina Dickmann também teve fotos vazadas, acabou virando um caso de polícia, né? E agora alguns conselhos, né, que nós falávamos antigamente, mas agora de uma forma mais voltada para esse meio online. Meu filho, não abra a porta para estranhos e nem e-mail de estranhos. Não esqueça a porta aberta e não esqueça de fazer logout de e-mails, MSN, Orkut, Facebook, etc. Não esqueça de trancar o portão ao sair e não esqueça de bloquear o computador. Isso, gente, é assim, ó, quando às vezes tem pessoas que também vêm na nossa casa, né? Nós tivemos já um caso de uma professora que o menino era aluno dela, mas foi com a mãe na casa, que fazia faxina, né? E o Facebook estava aberto e ele postou pedindo fotos dos meninos do 9º ano, sabe? Então, assim, foi, né, algo assim bem, bem delicado, né? Porque aí tem a questão da família, a questão da escola, né? Até descobrir a verdade, às vezes demora um pouco. Não pegue carona com estranhos e cuidado ao participar de comunidades virtuais. Não converse com estranhos e não adicione estranhos no MSN ou no, né? Não pegue o que não é seu e não copie os dados alheios. Não cobiçar o conteúdo do próximo. Isso aqui, gente, se chama plágio. E hoje que vocês têm os trabalhos, né, para entregar para os profs, não é pegar o primeiro site, fazer Ctrl+C, Ctrl+V e entregar. Porque é muito fácil a gente copiar um trechinho, pôr no Google e ver de onde que foi tirado. Pesquisa é você pesquisar vários sites, cuidar, tem sites que não são tão confiáveis, tá? Como que a gente observa? Principalmente se tiver erro de português, né? Então, observem muito os sites, principalmente assim, ó, é um trabalho de escola. Procurem, por exemplo, relacionados ao Ministério da Educação, à Secretaria de Educação, a revistas, por exemplo, a Nova Escola, né, que tem reportagens sobre educação. Diga-me com quem navegas, que eu te direi quem és. Então, é uma nova... Pense, aí publique. Então, pensem bem, gente, antes de curtir, de compartilhar,
demandar para aquele amigo aquilo que, eu achei tão legal, mas é alguém que está numa situação vexatória, então cuidem, né? Uma coisa muito importante que eu queria deixar para vocês, já é o finalzinho aqui, deixa eu só tirar. Uma coisa assim que é bem importante a gente prestar atenção é uma questão chamada empatia. Por quê? Como que a pessoa se sentiria, né? Ou como eu me sentiria se alguém postasse aquela frase sobre minha pessoa, se alguém postasse uma imagem assim que eu não achei legal. Então eu tenho que sempre me colocar no lugar do outro. Será que isso é legal? Será que eu vou fazer bem ou mal para aquela pessoa? Então cuide, gente, é isso que eu peço para vocês, tá? Cuidem com o que vocês compartilham, para quem vocês compartilham, né? A gente usa muito, eu sempre falo, o Face hoje para mim virou ferramenta de trabalho, uso mais que o Instagram. Mas assim, a gente divulga atividades de escola, a gente divulga trabalhos escolares, vagas de emprego, concursos, muita coisa legal está acontecendo na internet. Então vamos saber fazer bom uso dela, tá? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que alguma coisinha assim vocês tenham assimilado, que às vezes a gente quer passar muita informação em pouco tempo, mas com certeza vocês, na hora que vocês forem curtir ou compartilhar, vocês vão lembrar um pouquinho do que a Aline falou para vocês na tarde de hoje. Tá bom? Obrigada. Então, Vanessa, fico à disposição, se tiver algum questionamento, tá? Estou à disposição. Seu momento de reflexão promoveu aí muitos questionamentos e eles responderam no chat também os teus questionamentos, Aline. Quando você questionou se as redes sociais são bênção ou maldição, eles fizeram as suas colocações e a grande maioria escreveu que depende, tem o lado ruim, mas tem o lado bom também. Tudo tem que ser visto pelos dois viés, tá? Então, promoveu o que era, né, nosso objetivo, essa reflexão. Comentários, né, acerca da sua palestra, Eduarda Gasparetto, muito bem explicado, parabéns. Maria Vitória, a live está muito boa, estou conseguindo entender muito bem este assunto. A mãe Maria Lúcia Deluque Altenhofen, parabéns, Aline. Suas palavras com certeza nos trouxeram uma boa reflexão. E ainda temos aqui parabéns, pegaram ótimas pessoas para trabalhar com as lives, né? Parabéns, Aline, ótimas palavras. Até então não temos nenhuma dúvida, todos estão dizendo sem dúvidas, mas estão elogiando esse seu trabalho que você veio fazer aqui conosco hoje. Tenho certeza que todos repensaram, perceberam que algumas coisas precisam mudar, né? Precisam rever algumas atitudes em relação ao uso das mídias sociais. E esse era o nosso propósito dessa tarde, tá? Queremos agradecer de coração ali na sua pronta disposição, né? Sempre que a gente precisa de alguma coisa, você sempre está disponível a nos ajudar e dizer que daqui a pouco nós vamos precisar de novo e a gente sempre conta com vocês, porque você sempre é bem-vinda à nossa escola, porque você faz parte dela, tá? Obrigada mesmo, Aline, por você ter feito este momento com os nossos alunos hoje. Hoje é o momento de fechamento das nossas lives e você fechou as lives com chave de ouro. Parabéns. Ai, que bom. Eu quero agradecer a equipe da escola. Então, assim, sempre que a gente tem oportunidade, a gente está participando, né? O pessoal que está acompanhando, só para entender um pouquinho. Eu participei, então, de uma reunião de planejamento da escola com os profs e nós lançamos a ideia, né? Porque, assim, são temas diferentes, diferenciados. Eu acompanhei também a fala dos demais, né, que participaram essa semana, e são temas que estão no nosso dia a dia, né? A gente foca muito nessa questão de que a escola não é o conteúdo das disciplinas somente, a escola é relação, a escola é o relacionamento humano entre alunos, entre professores, e isso a gente tem que desenvolver. Então, muitas vezes a gente pensa que, não, mas é perder tempo. Não é, nunca é perder tempo. As temáticas foram trabalhadas essa semana, outras escolas também trabalharam, são temáticas do nosso dia a dia,
né? E que, assim, que bom que a gente tem esses momentos. Que bom que a escola está abrindo esse leque de informações. Porque muitas vezes, eu sou mãe de 2, eu estava até agora xingando um deles, porque colocam ali no YouTube, às vezes tem uns youtubers, né, gente, que, por favor. Aí eu penso, meu Deus, eu não quero que meus filhos com 6 e 8 já comecem a falar algumas palavras. Eu sei que daqui a um tempo, para eles, quem sabe é normal, né? Falar ó, algumas que vocês sabem quais são. Mas não é normal, gente. Você tem que ter um cuidado, assim, a forma como a gente se expressa, né? A forma como a gente aborda as pessoas. E assim, do fundo do coração, quem está assistindo, vocês têm uma missão. Agora gostei, Vanessa, agora me empolguei. Conversem com os colegas, principalmente aqueles que estão assim com atividades pendentes, incentivem eles. Porque assim, nós estamos sempre buscando atividades diferentes, os profs estão sempre acompanhando as atividades, tirando dúvidas. Então, incentivem os colegas, porque assim, gente, ó, vai para outubro agora, a gente não sabe, né, se volta presencialmente. Então, vamos fazer a nossa parte. Os profs estão fazendo, e muito, gente, muito. A gente pensa, mas é uma live de 1 hora, mas a gente tem que montar slide, a gente tem que fazer teste antes, tem que fazer reunião antes, ver que tema que é. Então, tudo demanda tempo, demanda preparação. Então, pensem, o tanto que esses profs estão se dedicando, e a equipe toda, né? Porque a equipe toda está correndo atrás. Então, um abração no coração de cada um de vocês. Fiquei bem feliz ali com as mensagens que eu vi do pessoal participando. E sempre que precisarem, Vanessa, contem comigo, outros temas, outras atividades, a gente está sempre à disposição, tá bom? Beijão. Muito obrigada mesmo, Aline. Agora, aos nossos alunos, quero lembrá-los, né, que a semana não terminou. Sexta-feira nós teremos uma atividade que vai aparecer no Google Class, uma atividade sobre as lives que vocês assistiram. Então, se vocês sabem que algum colega não pôde assistir, teve algum problema, elas permanecem gravadas no Facebook da escola e podem ser assistidas posteriormente. Reforço a fala da Aline quanto ao desenvolvimento das atividades, lembrando que na semana que vem nós teremos uma semana de novas oportunidades para aqueles alunos que esqueceram ou não fizeram alguma das atividades. Os professores estarão dando uma pausa, vão informar quais são as atividades que estão pendentes e vocês poderão colocá-las em dia, porque nós queremos o melhor de todos vocês. Nós queremos que todos vocês consigam êxito no final do nosso ano letivo. Um grande abraço para cada um de vocês. Tenham um restante de semana muito bom e cuidem-se, porque este é o momento de estarmos em casa para